Que a doce paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. Essa alegria renovada, né? Toda quarta-feira a gente vir para esse ambiente, sentir essa harmonia, esquecer um pouco, se nós nos esquecemos totalmente, mas pelo menos nos desligamos um pouco dos nossos problemas corriqueiros e absorvemos essa energia benéfica. Agradecidos a Jesus, a Maria de Nazaré, a Deus nosso Pai, de amor e misericórdia, pela bênção de estarmos aqui reunidos, sentindo a presença de tantos amigos, encarnados e desencarnados principalmente, que sempre nos emocionam com a sua presença. Faz nosso coração vibrar de alegria nessa certeza de que a doutrina espírita nos proporciona, nos faculta essas oportunidades de reencontro, de convívio, né, de receber esse abraço fraterno, amoroso, essa saudade, que com certeza perdurará muitos anos, na eternidade, com certeza. A saudade de um dia que a gente se reencontrar, a gente não mata, mas alivia um pouco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Querido amigo Jesus, pedimos a permissão, já agradecendo mais uma vez a todos esses amigos espirituais, em particular o nosso querido mentor, Aire de Lacerda, para que a nossa reunião transcorra num clima de paz, de harmonia, de compreensão e entendimento para todos nós, principalmente a fraternidade, faça vibrar nossos corações, aumentando a cada dia os laços de amizade entre nós e todos esses amigos que vêm acorrer a esse ambiente desta tarde de hoje. Que Deus nos abençoe com a palavra, nosso irmão. Muito boa tarde a todos, muita paz, que sejamos merecedores de fato de uma hora de paz, de aprendizagem. Como solicitou o nosso amigo, meu nome é Wilson Gomes, eu sou trabalhador, ou estou trabalhador, porque a gente está, né? A gente não é nada, a gente está trabalhando na Federação Espírita Pernambucana, particularmente no setor mediúnico. E quando recebo, evidentemente, a graça e a bênção de vir conversar com companheiros de ideal como são vocês, de vir poder partilhar compreensões, porque o divulgador da doutrina espírita, com raríssimas exceções, não vem trazer muita novidade, não vem ensinar muita coisa nova, quando muito vem compartilhar as suas compreensões. Compreensões estas que têm sido, nos dias em que vivemos, cada vez mais difícil, porque talvez o grande desafio que se nos imponha no dia a dia é o da leitura espiritual dos eventos. A gente cumpre jornada profissional, a gente cumpre tarefa particular no lar, ajuda outros espíritos encarnados a educar-se, leva para a escola, dá assistência a outros familiares, mas às vezes não conseguimos ou temos bastante dificuldade em fazer a leitura espiritual de cada um destes eventos, o que eles significam, como eles impactam
na nossa jornada de espírito. E então vivemos quase como cegos para as coisas do espírito, iludido às vezes de que o objetivo da vida é o acúmulo de bens transitórios. E quando ligamos o acúmulo desses bens transitórios à felicidade, aí nós teremos uma dor de cabeça grande, porque quando não conseguimos obtê-los, ficamos à margem do que consideramos felicidade. Entender, portanto, fazer a leitura espiritual de cada acontecimento do nosso dia a dia, talvez seja um dos maiores desafios do espírito encarnado nestes momentos. Sobretudo para que a gente possa compreender, ou pelo menos fazer um pouco de luz a respeito da missão espiritual do Brasil. A questão 132 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, o mestre lionês, pergunta aos benfeitores da humanidade sobre qual seria a nossa finalidade ao encarnarmos. Eu tenho a impressão que nós espíritas só lemos desta questão a primeira parte, porque os benfeitores espirituais nos dizem que o primeiro objetivo, a primeira finalidade do espírito encarnar no planeta é o de evolução espiritual própria, é o progresso natural a que todos nós estamos submetidos. Mas depois desta primeira finalidade, os mentores espirituais fazem questão de nos lembrar que há na encarnação um outro fim, o de colaborar com Deus, o de fazer a nossa parte na obra divina. É também função do Espírito encarnado, portanto, ajudar o Criador no processo de aprimoramento do ambiente em que vivemos e dos colegas com quem compartilhamos o dia a dia. Daí então, se pegarmos, cada trabalho e cada objetivo aqui presente e juntarmos, poderemos dizer que vamos ter uma média de objetivos dos espíritos que no Brasil se encarnam. Daí então, ao tirar essa média, podemos com certeza e sem muita dificuldade entendermos que há um objetivo comum daqueles espíritos que reencarnam na pátria do cruzeiro. Há sem dúvida então, para cada nação e para cada povo, sem esquecer das migrações e emigrações, há um objetivo comum a ser cumprido na evolução dos pares e do meio em que vivemos. Foi assim, por exemplo, com os judeus, os israelenses, que tinham um objetivo: a manutenção do monoteísmo. Para a gente hoje parece coisa simples acreditar num Deus único, porque convivemos diariamente com pessoas que também têm a mesma certeza que nós, que Deus é um só. Aliás, parece até muito estranho alguém falar que exista mais de um. Mas se a gente recuar no tempo, essa não foi uma tarefa fácil enfrentada pelos hebreus. E olha que eles não enfrentaram a tarefa de manter o monoteísmo em uma sala refrigerada, não. Eles enfrentaram passando anos no deserto, sendo vítimas de perseguições cruéis por egípcios, por babilônios,
tendo por mais de uma vez o seu símbolo máximo, que era o templo, erguido por Salomão, filho de Davi, sendo por mais de uma vez destruído. E eles não desistiam da tarefa, iam reconstruí-lo. Até hoje, eles alimentam o sonho de reconstruir o templo. Aquilo que hoje vemos apenas como um muro, chamado de Muro de Lamentações, até hoje eles ainda alimentam o sonho de poder reerguer o templo. Mas mantiveram a fé e a certeza, mais do que a crença, a certeza de que Deus era um. Foi o grande desafio daquele povo. Qual seria o nosso grande desafio enquanto nação, enquanto coletividade? Porque fora em cima exatamente da manutenção do monoteísmo que Jesus veio até o planeta Terra trazer a semente do Evangelho, a semente da nossa transformação. Entender, portanto, queridos, a missão espiritual do Brasil é entender a história de uma semente trazida pelo Mestre Jesus há pouco mais de 2000 anos. Jesus, como é de nosso saber, residia na Galileia, ou pelo menos passava a maioria das noites em Cafarnaum, na casa do velho pescador Simão Pedro, mas ia frequentemente a Jerusalém. Como judeu, respeitava todas as tradições daquele povo. Conta-nos Humberto de Campos, na obra Boa Nova, no capítulo 3, que logo no início do ano 30, nos primeiros dias do ano 30, Jesus despediu-se de João e partiu em mais uma viagem até Jerusalém. Estava sentado à porta do templo, como um peregrino comum. Naturalmente que ninguém o conhecia como governador do planeta. Aliás, até hoje a gente tem dificuldade de conhecer Jesus como governador do planeta, porque ainda alimentamos a esperança que o governador do planeta não pode andar de chinelo, porque trazemos ainda a ilusão de que poder espiritual é igual a poder material. E então Jesus, sentado no templo, fora abordado, narra-nos Humberto de Campos, por alguns sacerdotes ociosos e orgulhosos, que perguntaram ao mestre: Galileu, era fácil reconhecer pelos trajes. Galileu, o que fazes aí? E Jesus, que não perdia a sua serenidade, respondeu-lhe: venho implantar o reino de Deus na terra. Eu fico me imaginando no lugar daqueles sacerdotes. A gente sai aqui da chefe, aí está sentado um desses que a gente considera marginal da sociedade, sentado no chão, provavelmente muito sujo, porque veio da Galileia a Jerusalém a pé, provavelmente muito sujo, mal vestido, de uma sociedade também rejeitada, que eram os galileus, dizendo que vai implantar o reino de Deus na terra. Naturalmente que a gente ia sorrir, como sorriram os sacerdotes. Reino de Deus na terra, tu? Com quem pensas que conta? Perguntou os sacerdotes. Tu conheces algum rei, algum príncipe que eu não conheço? Tens algum conchavo com os senadores romanos para tamanha audácia? E Jesus responde para ele: os meus servidores virão de toda parte, os meus colaboradores virão de toda parte, como aliás vieram, como aliás estamos nós aqui, por que não? Pequenos, frágeis, mas colaboradores do Mestre. E que pensa
perguntou o sacerdote: que pensa tu, Galileu, que seja essa implantação do reino de Deus na terra? Porque o que nós imaginamos que seja a implantação do reino de Deus na terra? Ventura, prosperidade material, aposentadoria assegurada, férias garantidas para a velhice, saúde física e equilíbrio espiritual. Na maioria das vezes, esse é o reino de Deus que a gente acredita encontrar. E Jesus diz: o reino de Deus é a obra divina no coração do homem, no nosso coração. Estava naqueles primeiros dias do ano 30 jogada a semente da árvore que iria transformar o planeta Terra. Mas é natural que do processo de semeadura até o momento de saborearmos a fruta, há um grande trabalho que passa por diversos ministérios, desde a agricultura até o transporte. Há necessidade de todos trabalharem. Jesus, o agricultor divino, lançou as sementes, e nós já sabemos o que aconteceu com essa semente nos séculos que se seguiram. A gente apaixonou-se pelas coisas temporárias e na maioria das vezes maculamos a mensagem simples do amor de Deus. Transformamos todo aquele trabalho do mestre em imposição de fé cristã. Não foi à toa então que milhares e milhares de irmãos nossos tiveram suas vidas ceifadas pela Inquisição, que era a imposição da crença. Hoje, às vezes, não usamos mais as espadas, mas ainda temos a ilusão que é possível impor crença, que é possível impor opinião, trazendo do passado os requisitos do que antes fora o nosso comportamento natural. Então, era preciso que esta semente, já tão maculada por nós próprios, seus maiores beneficiários, por nós próprios, era necessário que essa semente fosse joeirada, como é, por exemplo, o trigo. Permitam-me dizer que o joeiramento das sementes é somente um processo de separação do bom grão, do grão danificado, da palha ressequida. E quem fez o trabalho de limpeza dessa semente? O Espiritismo. O cristianismo, agora batizado de Espiritismo. A partir de 1857, então, coube a Allan Kardec e aos espíritos amigos, Vicente de Paula, Sócrates, São Luís, Platão, e tantos outros, coube a estas almas gigantescas o trabalho de joeirar a semente, de separar o que há de divino do que há de humano. Porque a gente ainda tem muita dificuldade de olhar e de vivenciar as situações somente do ponto de vista espiritual. E não raro, o nosso contato com as coisas divinas acabam por maculá-la, acabam por danificar o seu processo natural, quando apressadamente tentamos resolver o problema. Então o Espiritismo limpou a semente, tratou a semente
e colocou de volta aos nossos corações. E a bondade divina é tão grande que essa semente volta exatamente para os mesmos corações que outrora a danificaram. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. A única herança que recebemos de outrem é o instrumento biológico, porque herdamos dos nossos genitores. É uma imposição da natureza. O restante é herança nossa. É natural e até o fazemos de maneira jocosa. Quando nasce um bebê, dizemos: puxou a mãe, puxou o pai. Em geral, as qualidades puxou o pai. O que não presta, diz a minha esposa, o que não presta foi a mim que puxou. É inteligente, puxou o pai. É curiosa, puxou a mãe. Mas só fazendo isso de modo jocoso. Por quê? Porque não herdamos tendências espirituais. Não herdamos virtudes nem vícios. Aprendemos-los. Então a semente estava ajoelhada e agora ela precisava ser transplantada da Europa. É assim que chegou à conclusão Jesus. Porque narra também o espírito Humberto de Campos, na obra Pátria do Mundo, Coração do Evangelho, logo no capítulo 1, que por volta do século XIV, o Mestre Jesus esteve no planeta Terra. Aliás, Jesus vem sempre ao planeta Terra. No século XIV, finzinho do século XIV, esteve o Mestre com a sua corte divina, visitando-nos para saber como andava a semente que ele havia plantado. A terra naturalmente que vivia dias de sombras. Era difícil identificar os ensinamentos de Jesus. Porque construímos naquela época os templos e o embelezamos tanto de materialidade, de temporalidade, que a gente tem até dificuldade de encontrar as lições de Jesus neles. Por isso a versão cristã reencarnada como espiritismo preza pela simplicidade, para que a gente não confunda o espiritual com o material. Jesus procurou, narra Humberto de Campos, no capítulo 1 da obra citada, procurou Francisco de Assis, já havia voltado para o mundo espiritual. E os trabalhos dele já haviam, a maioria, todos embotados pela ganância do homem encarnado. Então Jesus chama um dos seus auxiliares, Iléu, e pede uma dica a Iléu, onde a semente poderia ser agora depositada. Porque Jesus pensa à frente do tempo. Vejam bem, estamos tratando de um diálogo do Mestre no século XIV. A semente só seria ajoelhada a partir de 1857, século XIX. Mas 500 anos antes de Jesus, o bom agricultor já está pensando aonde armazenar a semente. Não deixa para o momento de dificuldade. Cônscio das dificuldades que teríamos em armazená-la, em guardá-la, em cultivá-la, Jesus já pensava à frente. E Léo, à época, trouxe o Mestre e toda aquela corte de espíritos abnegados no bem, construtores do planeta Terra, trouxe-os para o continente americano, que era ainda uma grande selva, habitada na maioria somente por vegetais e animais. Os índios, os espíritos encarnados como índios, aqui já está. Jesus do alto, diz Humberto de Campos, olhou para o Brasil
e identificou: é aqui. Será nessas matas virgens, nesses corações humílimos e ignorantes, que traremos a semente plantada na Palestina. E para ajudá-los, traremos nada mais, nada menos do que os mais pobres moradores da Europa, que não à toa eram cheios de problemas com a justiça e com a consciência. Trouxe em seguida então os portugueses, porque o Evangelho é para os doentes, porque o Evangelho é para os que necessitam. E o sofrimento tem a capacidade de nos aproximar de Deus. As dores nos colocam, na maioria das vezes, em contato divino com o Mestre e com o Pai. E sobre a implantação desta semente no planeta Terra, Emmanuel, no Brasil, Emmanuel vai dizer assim, também na obra Pátria do Mundo, Coração do Evangelho, só que no prefácio. Eu peço permissão dos senhores para ler na íntegra o trecho do benfeitor espiritual Emmanuel. Ele diz o seguinte: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Segue o benfeitor. Mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Peço a atenção dos senhores para a palavra que usou o benfeitor: celeiro. O que é um celeiro? É um armazém, é um depósito, onde se guardam, por exemplo, as sementes. Por isso que entender a missão espiritual é entender a história da semente plantada pelo agricultor divino. Jesus desce das mais altas esferas, porque já atingir a condição de Cristo, há pelo menos 5 bilhões de anos. Porque se na formação do planeta Terra, que dista de nós, segundo a cosmologia, aproximadamente 5 bilhões de anos, o Mestre já era um espírito crístico, não estamos falando de um espírito qualquer. Experiência no bem tem de sobra. Então, se Jesus desce para jogar a semente, estava preocupado aonde armazená-la. Então, a história dessa semente é fácil de perceber. Plantada na Palestina, sob o suor e sangue dos israelenses, que precisaram manter a terra em condições de recebê-la. Foi a luta deles em manter o monoteísmo. A semente precisava ser jogada em corações que entendessem Deus como um único, como Pai. E então Jesus jogou a semente. O Espiritismo tratou essa semente no processo natural de joeiramento, mas as ilusões materiais, as posses temporárias que tanto nos confunde a caminhada, fez com que a semente não pudesse continuar na Europa.
porque os bens materiais de fato nos iludem. Como não? Como não seduzir-se pela uma comida gostosa, pela uma roupa que veste bem e pelo um carro confortável? Como não associar todas essas benesses, obras divinas também, como sinônimo de prosperidade? Mas o excesso, mais o amor próprio e a ligação somente no que era temporário, fez com que Jesus transferisse as sementes plantadas para o Brasil. E por isso Emmanuel nos lembra aqui que foi no Brasil que Jesus escolheu para a construção dos celeiros, onde as sementes vão ser armazenadas. E agora que estamos diante de um grande celeiro, o que nós, trabalhadores, devemos fazer? É natural que a gente esteja preocupado com a situação política, econômica e social do Brasil. Mas não podemos esquecer que o propósito é muito maior do que qualquer bem temporário. Não podemos confundir o que é permanente do que é temporário. Se somos cristãos, se somos espíritas, somos peões dos celeiros. Se comparados aos celeiros portuários, somos estivadores, porque eles estão abarrotados de luz. E talvez se pedimos a Jesus uma vaguinha de trabalhador, Ele nos dê a oportunidade de ir distribuir todas essas luzes que foram depositadas no Brasil. É natural que a gente queira distribuir renda. É natural que a gente queira distribuir oportunidade profissional. Isso também é bênção divina. Mas a falta dela é aprendizagem para quem não tem. A escassez também é bênção, porque a gente traz o ranço de vidas passadas, que prosperidade e felicidade era só abundância, como se Deus fosse Deus da fartura das coisas temporárias. Essa talvez seja a nossa grande ilusão atual. Deus é Deus da fartura, mas da fartura das coisas espirituais que não morrem. A tarefa então, queridos, dos espíritas é gigantesca. É distribuir a luz e o amor, ainda que a fome se nos avizinhe, que o desemprego bata-nos à porta. Muitos preocupados dirão: mas como que o Brasil pode ser a pátria do Evangelho com tanta iniquidade, com tanta fome, com tanto desemprego e com tanto corrupto? É só a gente fazer um exercício de ser Deus um pouquinho. Ser um pouquinho Deus é ser pai um pouco. Então tu tem um monte de filhos sedentos de luz, sedentos de aprendizado, sedentos de recuperação espiritual. Para onde tu mandaria esses filhos? Para onde tu encaminharia almas
tão debilitadas de recuperação espiritual, senão para os celeiros divinos. Não é à toa então, amigos, que no Brasil se encontra a maior população faminta de evangelho. Porque nós que erramos e que erraremos, sabemos o quanto estamos famintos de evangelho, o quanto estamos com saudade de Jesus. A gente não se reuniria no horário do almoço somente para me ouvir falar. A gente está reunido aqui porque está morrendo de saudade de Jesus. E é por isso que Deus nos colocou no planeta Terra, para que a gente pudesse, junto a estes celeiros abençoados, primeiro alimentar-se das claridades do Evangelho, para depois, dentro do nosso raio de possibilidade, dentro do nosso raio de forças, agir na construção de uma sociedade melhor, que vai continuar passando por dores, que vai continuar passando por escassez, mas que estará alimentada de amor e de caridade. Porque a verdadeira fome não é a fome que esfria o estômago, é a fome do amor e da caridade e da compaixão. É essa que deveremos distribuir. É essa que deveremos distribuir. É esta que Jesus conta conosco para tirar as luzes dos celeiros e levar até as nossas residências, até os nossos parentes, aos companheiros de profissão, porque muitas vezes dizemos: Marco Polo, marca uma palestra para mim para eu distribuir bênção. Distribuir bênção. Tua esposa está em casa precisando de consolo. O companheiro que trabalha contigo na mesa do lado está precisando de carinho e você está querendo distribuir bênção. O vizinho está precisando de um sorriso, porque perdeu a mãe e ainda não conseguiu libertar-se dos laços afetivos que o prendiam e nem irá tão fácil. E a gente está querendo distribuir bênção numa palestra. Jesus conta conosco para que estas luzes, para que estas sementes não permaneçam nos celeiros, porque a gente já sabe o que é que acontece com as sementes que ficam guardadas por muito tempo. É só fazermos um teste. A gente já sabe o que acontece com elas. Então, queridos, o meu pedido de agradecimento vai junto com o pedido de vontade de todos nós, de trabalharmos, de fazermos reuniões como essas, mas que a gente saia daqui disposto a distribuir as luzes do Evangelho. Porque muitos companheiros nossos não creem em Deus e necessitam de nós para conhecê-lo. Não tem forças de levantar-se e acreditarem em Jesus, porque olham para o lado e veem-nos, e veem o Espírita reclamando da vida, reclamando da sorte. Ele precisa de nós para caminhar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça nas nossas batalhas do dia a dia, que os mentores espirituais nos deem inteligência suficiente para lermos em cada acontecimento de nossas vidas a lição espiritual que devemos tirar delas. Muita paz para todos, que Jesus nos fortaleça. Assim seja. Wilson, a gente agradece. Que agradeço. Já que já vai queimar um pouco do trabalho.
Quando eu comecei falando de saudade, né? Da saudade dos nossos entes queridos que já partiram, de outros amigos. E você agora lembrou a gente da saudade de Jesus, né? Que bom seria se essa saudade batesse bem forte na humanidade em geral, né? Todos sentissem saudade de Jesus e procurassem reencontrá-lo. Não é isso? Então, a gente pede a você que faça a prece de encerramento, já agradecendo também a todos a presença e convidando para a próxima quarta-feira. E você faz a prece, por gentileza, aqui por causa da... Deus de infinita bondade, infinita sabedoria, te admiramos, Senhor. Te admiramos pela grandeza que és e pelas oportunidades que nos oferece. Jesus, querido irmão, amigo, também queremos te agradecer pelas oportunidades que nos oferta, porque tu desceste das altas esferas espirituais para nos resgatar, para nos ensinar o caminho do bem. Te agradecemos pelo esforço, Jesus. Que nunca tu esqueças de nós, ainda mesmo nos momentos de dor em que nós esquecemos de ti, nos momentos de ventura passageira que nós esquecemos de ti, Senhor, não esquece de nós. Agradecemos ainda aos benfeitores espirituais que aqui se encontram, aos espíritos amigos que, independentemente do culto espírita, católico, evangélico, diariamente aqui mourejam, aqui permanecem para o consolo dos corações que aqui frequentam. Agradecemos essas almas nobres e pedimos, é claro, ao Pai sempre outras maravilhosas oportunidades de aprendizagem como a que tivemos hoje. Que Deus nos fortaleça. E assim seja. E assim encerramos a nossa reunião doutrinária da tarde de hoje. Graças a Deus.